Oi, gente, boa noite. Começando a nossa live por aqui, a minha primeira live. Aceitar a nossa convidada que já tá por aqui. Abrir. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem você? Tudo bem. Eba, Vamos aproveitar aqui esse primeiro minutinho para convidar algumas pessoas para entrar para nossa live. Vou isso mandar aqui mesmo. meu aviãozinho. Ai, Jesus. Deixa eu ir mandando aqui. Quem já estiver por aqui, se tiver alguns amigos para enviar, para chamar para nossa live. Como o assunto é muito legal, eu já quero começar aqui dando o meu boa noite e falando que eu estou muito feliz porque essa é a minha primeira live aqui pelo meu perfil, né? Tô até um pouquinho nervosa, Ai, que gostoso. mas é uma honra, uma felicidade ter a Pri aqui comigo nessa noite. E eu quero falar para vocês por que que eu escolhi fazer essa primeira live falando justamente da nossa infância, né? Porque eu acho Sim, que a gente tem que começar pelo começo. Eu acho que é inevitável, né, gente, quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, para uma terapia, a gente necessariamente vai precisar olhar para questões da nossa infância, né? Porque muito do que nós somos hoje é resultado daquilo que nos aconteceu lá quando a gente era criança, ou talvez até coisas que vêm ali da barriga da mãe ainda, uhum, né? Então, de certa forma, a nossa infância moldou muito a nossa personalidade, muitas questões que a gente tem hoje de relacionamento, de comportamento, enfim, vem lá de como a gente foi criado, de como a gente absorveu algumas questões do nosso meio. E é por isso que eu chamei a Pri para conversar com a gente hoje. Quando a gente fala de infância, é claro que existem vários fatores que vão influenciar, né? Mas hoje, em especial, a gente vai falar sobre o Enneagrama, porque nós nos conhecemos através do Enneagrama, né? Assim como o Enneagrama transformou a minha vida, transformou a vida da Pri ainda mais, porque hoje ela está se dedicando muito a estudar isso, e é por isso que eu convidei ela para estar aqui com a gente essa noite, porque eu confio muito no trabalho que ela vem desenvolvendo. Então, Pri, se apresenta para o pessoal aqui, fala um pouquinho de você, do trabalho que você vem desenvolvendo e vamos começar a nossa live. muito bem. Meu nome é Priscila, eu sou engenheira de segurança do trabalho de formação, mas eu venho aí passando por uma transição de carreira. Quero trabalhar só com Enneagrama, porque realmente ele mudou a minha vida e eu quero levar essa sabedoria para o máximo de pessoas que eu conseguir nessa minha vida. Esse é o meu propósito, é isso que eu quero. E eu acho que o Enneagrama muda sim, muda muito a vida da gente, principalmente se a gente estiver aberto, né? E se a gente quiser trilhar esse caminho, porque o Enneagrama é um mapa, mas quem tem que caminhar somos nós, né? De nada adianta conhecer o mapa e ficar parado. Então a gente tem que trilhar os caminhos que o Enneagrama nos dá. Sim, com certeza. E quem me conhece, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu sempre falo do Enneagrama das pessoas para as pessoas, porque realmente foi onde começou assim, que virou uma chave na minha vida, né? Onde eu Sim. aprendi muito um pouco dessa questão da infância, do porquê que eu sou como Uhum. sou, em muitos Uhum. aspectos, mas também a forma como a gente encara situações, como a gente se relaciona, né, Pri? A gente muda a nossa forma de ver o mundo, mas como a Uhum. Pri falou, eu também acho que vai muito da abertura que a gente tem quando a gente vai. Porque não é só Uhum. um curso ou para quem vai num retiro, como você já foi,
não é uma questão, é o que que a gente vai deixar que aquilo faça na nossa vida. Uhum. A entrega que a gente se deixa, né? Se Sim. dá, né? E eu queria começar só contextualizando, então, gente, que todos nós temos uma criança interior, né? A criança que a gente foi um dia. E ao mesmo tempo que a gente tem a nossa parte ali da criança, a leveza, a nossa essência, a nossa autenticidade, de certa forma, muitas coisas que a gente viveu, né, ou como a gente se sentiu lá na nossa infância, também vai moldando, às vezes, um aspecto negativo em nós, né? Vamos dizer assim, se a gente se sentiu rejeitado, se a gente se sentiu abandonado, se a gente se sentiu excluído de certa forma, isso vai trazer aqui algumas feridas ainda para nossa vida adulta, né? Então a gente tem que olhar para esses dois lados da criança, porque muitas vezes a gente realmente vai se afastando dessa nossa essência, né, daquilo que somos por conta de todas essas influências que a gente vai sofrendo, de como que a gente vai entendendo tudo isso. E aí a gente se encontra aí adultos meio cascudos às vezes, né? E a gente às vezes não Uhum. consegue entender, né? Por que que a gente age de certas formas, como que isso funciona. Então, a Pri está aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre essas questões da infância dentro do Enneagrama, né, Pri? Sim. Que Eu gosto de falar que a gente não mata a criança para virar o adulto que a gente é, né? A criança que a gente tem, ela tá dentro de nós. A gente não mata essa criança para se tornar o que a gente é. E, e no enneagrama, a personalidade, sempre fica aquela dúvida, né? Como que a personalidade é formada? Como que é essa questão da essência? E assim, eu venho estudando muito essa questão espiritual do enneagrama, não só essa questão da personalidade em si, né? E quando a gente entende essa dimensão espiritual do enneagrama, a gente percebe que a gente já vem com uma predisposição. A gente já vem com uma centelha do divino dentro de nós, né? Cada um tem uma centelha do divino que está ali, uma luz dentro de nós. E Uhum. aí, essa predisposição faz com que a gente veja e internalize as experiências, as situações na nossa infância com esse prisma, né, que a gente já tem. Então, esse prisma que a gente já tem faz com que a gente fique sensível em determinadas áreas da nossa vida, né? Uhum. Porque eu gosto de falar também que a essência é a nossa missão. E a Uhum. personalidade é o que faz com que a gente consiga florescer essa essência. É o meio que faz com que essa essência venha para fora. Então a gente precisa da personalidade. A gente não pode viver e querer matar o nosso ego ou matar a nossa personalidade. Não existe isso. A gente tem luz e sombra. O que a gente precisa é aprender a dar potencialidade à nossa luz e apagar um pouquinho essa sombra que cada um tem dentro de si. Aham, exatamente. E às vezes E até aí, a gente, só abrindo aqui, uhum, que muitas vezes a gente se molda em uma personalidade que, na verdade, está bastante distante da nossa essência, né? Porque são as máscaras que a gente vai colocando. E quando a sim, gente vai para esse processo e a gente entende o que, que realmente está lá no nosso íntimo, a uhum, gente se descobre ali, né, quem é a é, gente de verdade por trás de tudo aquilo que a gente achava que a gente era, ou de uhum, muito mais claro, né, Pri? Quem a é. gente é, o que que a gente veio fazer aqui. É igual uma cebola, a gente vai tirando as camadas dessa cebola cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, e essa cebola tem muitas camadas, né? E dependendo da personalidade, tem camadas assim que são bem duras para se tirar. Então, é isso, você vai tirando uma camada, outra camada, até você encontrar ali a sua essência, a sua centelha do divino. E é por isso que o Enneagrama é tão lindo, né? Porque às vezes a pessoa ela chega no curso
e ela tem uma ideia de si mesma e aí durante o curso ela vai se percebendo e aí ela se descobre, se redescobre e aí ela vê que ela não é aquilo que ela pensava por tanto tempo e é por isso que é tão transformador e tão lindo, né? Sim. Então, Uhum. pessoal, só falando aqui para vocês que como o assunto é bastante extenso e são 9 tipos dentro do Eneagrama, mas dentro disso existem algumas outras questões, enfim, pode ser que a gente não dê conta de falar de tudo hoje, né? Porque a Pri preparou um conteúdo muito legal. Então, pode ser que a gente tenha a parte 2 a volta dessa live, porque a O gente quer retorno. compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Então, Isso. Pri, fica à vontade. Tá, Vai então falar. deixa eu só falar que assim, a primeira divisão que o Eneagrama nos traz é os 3 centros de inteligência, né? Então é o centro do coração, o da cabeça e o do corpo. O centro do coração, as pessoas, elas sentem que elas precisam ser amadas. Então elas sentem uma falta de amor, uma carência, uma questão com a imagem. Aí o segundo centro é o centro da cabeça. E as pessoas elas sentem uma incapacidade, uma insegurança. E aí elas precisam se sentir seguras, se sentirem capazes. Esse é o que elas buscam, né? E o do corpo, que são mais viscerais, assim, elas têm a sensação dolorosa de insignificância. Então, Uhum, cada eneatipo dentro desse centro vai reagir de alguma forma a essa sensação dolorosa primordial de não ser uhum, amado, de se sentir incapaz ou inseguro, ou de se sentir insignificante. E aí cada criança ou cada indivíduo internaliza de uma forma e reage de uma forma a essas dores principais, digamos assim, tá? uhum. Então eu vou falar assim, primeira criança, segunda criança, terceira criança, para não falar de eneatipos e as pessoas não quererem se identificar, porque o trabalho de eneagrama ele é muito profundo. E aí acontece que a gente olha e fala: não, essa criança é a minha, só esse eneatipo, pronto, acabou. E acaba se fechando. E daí vai fazer o curso com aquilo na cabeça. E na verdade é bom a gente ir aberto, né? E sem preconceito, sem julgamento, sem pré-julgamento, e ir aberto para se entender e se conhecer. Então Sim, vamos começar na primeira criança? vamos. Então a primeira criança, ela se sentiu cobrada. Ela se sentiu que ela precisava, ela foi muito criticada na infância, ela se sentiu cobrada, se sentiu exigida, e ela deveria ser uma criança certa, correta, perfeita. E aí, ela sentiu, ela internalizou que ela precisava ser o exemplo para ela ser amada. Então, ela precisava ser um modelo de criança, um modelo de pessoa para ela se sentir valorizada pelos adultos. Então, Uhum, ela internalizou que os adultos, eles não acreditavam no valor dela. Ela sentiu que ela precisava ser reconhecida pelo que ela fazia de bem feito, de perfeito. E aí ela tinha uma sensação de que ela não foi correspondida a essas expectativas. E aí gerou o que nela? Gerou vozes internas. Por exemplo, você precisa ser bom, você precisa ser o melhor, você precisa ser perfeito, você precisa ser correto. E gerou essas vozes internas nesse indivíduo, lá da sua infância. Ou ainda, uhum, ela pode ter sido uma criança que foi muito comparada. Tipo assim, ai, olha seu irmão como ele faz bonitinho. Olha aquela criança como faz certinho. uhum, Olha aquele menino, porque menino bom, menina correta não faz isso. Aí uhum, ela sentiu essa cobrança e internalizou isso. E aí, com isso, ela precisava provar que ela era boazinha, que ela era boa, que ela era correta, que ela era direita. E aí, ela precisava fazer isso para ela não ser censurada pelos adultos. Então, ela precisava ter é, essa, essa imagem de pessoa certa, pessoa correta, pessoa polida.
Uhum. E também pode ser que essa criança, essa primeira criança, ela tenha sentido que ela precisava ser adulta antes da hora. Eu ia Então falar. ela precisou ser adulta antes da hora. Ela não podia brincar. Ela não podia ter a sua espontaneidade. Ela não podia se divertir. Ela tinha que estar ali igual um soldadinho, sabe? Uhum. Teve uma infância assim que ela internalizou essa parte rígida. E Uhum. aí ela ficou rígida. Com isso, ela acabou ficando rígida e com um crítico interno muito elevado, um crítico também externo elevado. Então, além dela se criticar, ela critica o outro. Então, ela tem um olhar para o certo, para o errado. O olhar para o erro dela é muito grande, né? Grande. Por conta disso. E Uhum. São principalmente adultos perfeccionistas, né? exatamente, ela se tornou um adulto perfeccionista porque ela precisava ser certinha, corretinha, direitinho, tudo certo. E aí ela se sentiu reprimida na sua infância. Ela sentiu que os seus sentimentos tinham que ser reprimidos, mas principalmente o sentimento da raiva. Uhum. Então ela ficava com raiva, ela ficava indignada, mas ela não podia, porque uma criança boa não faz isso, não faz piti, não faz bagunça, não, né? Não dá Aham. trabalho. E aí ela Sim, internalizou isso. sim. Você quer Uhum. falar do adulto, assim? Faz O que sentido. isso gera? Então, muitas vezes, pessoal, essa criança acaba se tornando um adulto bastante perfeccionista, né? Como a Pri falou, ele é muito exigente com ele e com o outro, né? Então, assim, aquela coisa nada é tão bom que não possa melhorar. É essa frase. Uhum, uhum. Então, Na assim, verdade, uma frase também que eles gostam muito é: não existe meio certo. Ou tá certo ou tá errado. aham, é 8 ou 80, né? Aquela Também um pouco. pessoa que é um tanto Uhum. tipo 8 ou 80. Então ela é bastante cheia de regras, de normas, pessoas bastante pontuais, né? Que gostam tudo ali meio preto no branco, Organizado. organizadas, isso, gostam, né? Tudo bem certinho. Não sei se é a questão da rotina, Pri, será que são pessoas que gostam de rotina? Gostam também de rotina, para não se perder, né? Aham, gostam do Gostam de controle. disciplina. E o controle, não? Controle também, elas são um pouco, elas gostam um pouco de controlar, mas tem um que controla mais, mas ela Controla também. mais. Tá. Bom, deixa eu ver. É que eu tinha colocado aqui essas partes da. Da per- do perfeccionismo, eu acho que é uma coisa assim que pega mais, né? Que a pessoa tem que se Irresponsáveis, cuidar, né? né? Eu acho que se falar para uma pessoa desse perfil que ela é irresponsável, vai ser o A fim da morte. picada, né? Então, Corrupta. eu acho que seria bastante bem isso, né? Vocês são videntes também. É como ela internalizou isso na infância, né? Eu gosto de falar que é como a pessoa internaliza, por quê? Porque senão os gêmeos iam ser do mesmo eneatipo. Ou as crianças que vivem com os mesmos pais, as mesmas situações, iam ser tudo iguais. Todas do mesmo eneatipo. E não é assim, né? Sim. Então, por isso que é cada um como a criança visualizou as situações, as experiências, como ela internalizou aquilo. E tanto é que às vezes os pais falam, nossa, mas criei todos os filhos do mesmo jeito, a mesma educação. Gente, isso não existe, né? Criei tudo igualzinho, ficou um Vai diferente do outro. exatamente. Então É não por existe, conta disso. né? Então vamos É. para a próxima criança. Aí a segunda criança, ela, num primeiro momento, logo que a primeira coisa que ela sentiu na vida foi um amor muito grande. Ela se sentiu muito amada, um amor com afeto, um amor com carinho, um amor com cuidado, um amor abundante, gratuito. Uhum. E aí, em certo momento, essa pessoa parou de amar ela do jeito que ela amava antes. Então ela sentiu que a fonte secou. A fonte daquele amor abundante, gratuito, secou. Ela perdeu a conexão com aquele amor daquela pessoa. E aí
aquela criança pequenininha, né, que perdeu aquele contato com o amor, a primeira sensação que veio, o sentimento foi de raiva. E ela ficou com muita raiva daquela pessoa que ela tanto amava e que tanto amava ela de volta. E aí ela ficou assustada com aquela raiva. Ela ficou com medo daquilo. E ela falou: Meu Deus, será que eu vou ser uma pessoa má? Será que eu sou uma criança má? E aí ela ficou com medo dessa raiva, dessa frustração que ela sentiu por essa fonte ter secado. E aí o que que ela fez? Ela começou a pensar: o que é que eu fiz para ela parar de me amar? Aonde foi que eu errei? O que que eu parei de fazer? Ou o que que eu fiz que ela parou de me amar? Aí ela começa o quê? A fazer coisas para agradar a outra pessoa. Ela começa a bajular a outra pessoa. E aí, de repente, a outra pessoa, aquela pessoa que ela amava e que, né, sentiu essa falta de amor, olhou para ela e deu um pouquinho de amor. Daí ela falou: opa! É aqui o negócio, então eu tenho que agradar, eu tenho que bajular, eu tenho que prestar atenção nela, que ela me olha de volta, ela me ama de volta. Então a criança internalizou que ela precisava comprar o amor. Ela precisava comprar aquele amor de forma bajulando, agradando a outra pessoa, para poder conquistar o amor, porque o amor não é mais gratuito. O amor não é mais abundante e gratuito. Ela precisa conquistar ele. Ela precisa agradar para conquistar. E aí, o que que a pessoa faz? Ela esquece de si, ela reprime os seus sentimentos, reprime as suas emoções. Ela não sabe mais se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela, né? Ela fica ali naquele sentimento sempre bom ali e tal. Para quê? Para poder agradar o outro. Sim. Então ela reprime os seus sentimentos e fica no foco do outro. Ela fica focando no que o outro quer, o que o outro precisa para ela poder agradar, bajular e receber o amor de volta. Sim. Que Sei. loucura. Sei. Ô, Pri, e aí, Hum, então, e aí geralmente é bem isso, né? São crianças que acabam se tornando adultos também, né? Muito voltados para o outro, né? Que às uhum, vezes colocam sempre o outro em primeiro lugar. E de certa forma, às vezes também ali na infância foram cobradas para serem assim, boazinhas, a estarem cedendo, né? uhum. Sua irmã, você tem que dividir, e aí acaba levando isso para o adulto. Exatamente, porque a mãe ou o pai, enfim, viram que ela era uma criança que cedia, que era boazinha, e recompensava isso, e falava: ah, você é tão boazinha, continua assim, olha só. E aí a criança aprende que não é bom dizer não, aprende que a olhar para o outro, que o foco é o outro. E aí se torna um adulto com autoestima baixa, apesar da aparência, parece que, nossa, que pessoa de autoestima. Aí vai ver, não é uma autoestima elevada, é uma autoestima baixa. É uma pessoa que tem dificuldade de colocar os seus sentimentos para fora. Uma pessoa que tem muito medo da rejeição, muito medo de ser ignorada, de ser abandonada, de ser deixada de lado, e aí acaba fazendo muito pelo outro, esquecendo de si. Isso mesmo. Ok. Vamos para a próxima. Então, vai monitorando a hora aí, que eu tô sem relógio aqui, tá? Tá, A, 9h24. a terceira criança, Hum. a terceira criança, assim, ó, pelo que eu venho estudando, pode ser até dentro da barriga da mãe, tá? Que ela sentiu uma falta de amor muito grande. Então, o primeiro sentimento que ela recebeu não foi amor. Por exemplo, lá com os 2, 3 meses, a mãe descobre que está grávida e ela se assusta. Não é um sentimento de amor, o primeiro sentimento, é um susto. Por mais que a mãe ame demais, ela estava até querendo, de repente, engravidar alguma coisa assim, mas ela se assustou. E aí não veio esse sentimento de amor primeiro, né? E aí aquela criança internalizou um vazio emocional muito grande. Então ela ficou num vazio emocional. Ela não sabe o que é amor, ela não sabe internalizar esse amor.
E aí ela viu que ela precisava fazer alguma coisa, ter algum movimento, agir de alguma forma para ser vista, para ser olhada. Às vezes até dentro da barriga da mãe, ela estava lá quietinha e daí ela se mexia, daí a mãe, opa, tem uma criança aqui, comecei a olhar. Ou mesmo na infância ali, ela percebia que quando ela fazia alguma coisa, o adulto olhava para ela. Uhum. Então, ela internalizou que para ser amada, ela precisava ser valorizada. Então, ela confunde o amor com a valorização. Ela Uhum. confunde o amor com ser olhado, ser visto nesse sentido. Então ela não, ela tem esse, ela acaba gerando na criança um auto-engano. Por Uhum. quê? Porque ela acha que a valorização é o amor. E não é assim, Uhum. né? Então, também pode ser que ela sentiu que as emoções dela não eram validadas na infância. Então, por exemplo, assim, ela sentiu que ela não podia chorar, ela não podia ser feliz, a emoção dela não era valorizada, o que ela estava sentindo. Mas aí, quando ela fazia alguma coisa, ou olha, papai, subi aqui na árvore, nossa, como você é maravilhoso, subiu na árvore sozinho. Ou olha, papai, esse desenho que eu fiz, daí era valorizado pelo que fazia e não pelo que era. Então, ele Uhum. era valorizado pelo que fazia e não pelo ser, né? Pelo fazer. E aí, Uhum. esse auto-engano de fazer algo para ser visto, para ser olhado. E ela entende isso como amor. Então, ela entende Uhum. essa valorização, esse olhar como amor. E aí que gera essa questão do auto-engano. Então, ela sentiu uma falta de acolhimento na infância. E aí ela precisava fazer para ser olhada, para ser acolhida, para chamar a atenção dos pais ou dos adultos. E Uhum. aí se torna um adulto como? E aí se torna um adulto, né, que geralmente ele vai demonstrar o amor dele, né, Pri, dessa mesma forma que ele aprendeu. Então, às vezes, é aquele pai, aquela mãe que acaba dando muitas coisas, né? Porque ele, como ele não recebeu muito esse afeto, esse amor, vamos dizer assim, ele também tem uma dificuldade de passar, né? Essa criança, ela se torna um adulto não tão afetuoso, vamos dizer assim, Uhum, e aí ele acaba compensando, demonstrando o amor, dando coisas materiais, né? Também é um adulto, então, que ele procura sempre se destacar pelo que ele faz, né? Então, uhum, procura o é sucesso, né? o sucesso, então, é aquele adulto que geralmente trabalha bastante, busca, né, conquistar bastante coisas, para assim mostrar esse valor que é tão importante para ele. É Uhum, porque ele compreendeu que dessa forma ele é amado, ele é valorizado. A uhum. Camila perguntou ali como preencher esse vazio. Esse vazio ali da infância de afeto? Será que é isso, Camila? Se for isso, na verdade, assim, ó, como que a gente vai preencher os nossos vazios? Primeiro, a gente precisa entender quais são esses vazios. Uhum, Quais são as origens desses vazios? O que originou esse sentimento, essa sensação de vazio? Esse é o primeiro movimento, né? uhum, Então, se entender, se conhecer, olhar para a criança ferida, olhar para esse sentimento, para essas sensações, procurar ajuda, né? Buscar autoconhecimento através do enneagrama, através do toque, através das uhum, terapias que a Thaís trabalha, né? Reiki, florais, enfim. Buscar aquilo que a pessoa, que faz bem para a pessoa e olhar para ela. Principalmente, né? É o vazio da infância. Não tem como a gente voltar lá atrás e preencher o vazio. Não tem como, ninguém volta no passado. O que a gente uhum. pode fazer é entender e acolher essa criança, Exatamente. tá? É olhar para essa criança ferida e falar assim: olha, agora eu sou o adulto e eu vou te acolher. Eu vou acolher essa criança que tem dentro de mim.
Uhum. tá? Porque agora a criança entende, porque ela é adulta. Mas lá dentro do nosso inconsciente, a criança tá lá ainda. E a gente precisa entender e acolher essa criança, tá? Exatamente. E assim, a gente também precisa entender que não existe romantizar as nossas dores, os nossos vazios, as nossas feridas emocionais. Não tem como isso ser leve, fácil e tranquilo, tá? Não existe fórmula mágica. Enneagrama não é Rivotril, né? Enneagrama não é passe de mágica, é todo um trabalho, um processo que cada um de nós vai encontrar, né, esse caminho e traçar esse caminho. Tem que ter muita coragem e vontade. É, Então é isso. mas é isso mesmo que a Pri falou, né? Hoje, como adultos, nós podemos acolher essa nossa criança, né? E fazer esses movimentos de cuidar dela e olhar para ela e ressignificar essas feridas que ficaram. Uhum. É, vamos para a próxima criança, que é a minha A criança. quarta criança. A quarta criança. Então, a quarta criança, assim como a segunda, ela também teve muito amor. Ela se sentiu muito amada. Esse foi o primeiro sentimento dela, muito amor. E aí, quando ela foi amada, ela se sentiu especial. Ela se sentiu única quando ela tinha esse amor. E aí, em algum momento da sua infância, ela se sentiu abandonada. Ela perdeu a conexão com esse amor, com Uhum, essa pessoa que a amava tanto. E ela idealizava esse amor dessa pessoa de forma muito grande. E aí, a diferença da segunda criança é que ela sentiu muita raiva, mas ela internalizou essa raiva e colocou a raiva para cima dela mesma. Então, ela se sentiu com raiva dela mesma. Ela sentiu que ela foi a culpada pela falta desse amor. Ela foi a culpada pela perda dessa conexão, desse amor. E aí, ela internalizou que ela não era mais especial, que ela não era mais uma pessoa única, que ela não tinha valor e o uhum, problema estava nela, não na outra pessoa. E uhum, aí ela ficou com uma sensação de defeituosidade. Ela ficou com uma sensação de que falta alguma coisa. Tá sempre faltando alguma coisa para preencher. Nunca tá 100%, nunca tá preenchido. E aí ela gera um medo da perda, um medo do abandono, um medo muito grande nessa questão de falta de amor. uhum. E ela gera também uma desvalia muito grande de si mesma. Então ela começa a se desvalorizar, ela começa a se sentir uma pessoa que não é mais especial, não é mais valorizada, e aí gera uma comparação para fora. Aí ela olha para dentro, vê que está faltando algo, olha para fora e fala: lá fora tem esse algo, e aí sempre está faltando alguma coisa, gera uma questão de comparação, né? Uhum, Então essa falta que ela tenta preencher vira uma comparação, né? uhum, Que é o vício dessa pessoa é ficar se comparando. E aí o que acontece? Ela é uma pessoa que ela precisa sentir as emoções de forma forte. Então quando ela tá feliz, ela tá muito feliz. Quando ela tá triste, ela tá muito triste. Quando uhum, ela, né, tá com raiva, ela tá com muita raiva, porque ela precisa sentir muito as emoções. E uhum. aí ela tem e cria esse desejo, né, de ser uma pessoa única, de ser uma pessoa especial, de ser uma pessoa merecedora de amor. Então Uhum. essa é a criança, a A quarta quarta criança. criança. Aham, exatamente. Pri, perfeito. E é bem, É isso gente, então mesmo. assim, o que que é, né? Então esse adulto, ele tenta resgatar esse se sentir singular, né? Esse se sentir diferente, especial,
né? Você quer matar essa pessoa, que é essa criança, é falar que ela é o padrão, que é igual a todo mundo. Não, Uhum, né? Ela uhum. não quer, ela quer ser diferente. Ela quer se sentir especial, né? E igual a Pri falou, então, são adultos que muitas vezes se martirizam muito com essa questão da comparação, mas assim, sempre se colocando para baixo, né? Como Se se inferiorizando. Uhum. todos são melhores do que eu, né? Ou então, eu estou aqui, tá tudo maravilhoso, mas podia estar tal coisa. Tipo, Uhum. então se concentra muito no que falta. Dificilmente tá 100% satisfeito, né? E aí é uma Uhum. questão que tem que ser trabalhada. É verdade. Então, vamos para a quinta criança. Antes de ir para a quinta criança, até gostaria de falar assim, né, que tem subtipos dessa personalidade que Uhum, são mais melancólicos e que gostam mais de sentir as emoções e tem aqueles que gostam menos, né? uhum, Mas as pessoas até costumam falar que são meio bipolares. Por uhum, que que são bipolares? Gente, não tem como você ser sensível e uhum, não sentir as emoções fortemente. Não uhum, combina. Então, realmente vai ter essa oscilação de humor, essa oscilação de emoções por conta uhum. disso, por ser uma pessoa muito sensível. Sim, e assim, né, gente, a gente tá dando aqui uma pincelada, porque, assim, é um assunto bastante Muito denso, grande, já tá complexo. quase, faltam 20 minutos, menos de 20 minutos para terminar, e a gente tá ainda na metade. Então, assim, né, Pri, tem muita coisa para ser falada, a gente vai trazer mais vezes, mas é só uma introdução ao assunto. Tá, então vamos Então, para a quinta vamos para. criança para ver o que, que a gente consegue nesses 20 minutos. Tá. Aí a quinta criança, o que, que aconteceu com ela? Ela sentiu que ela não era vista. Ela sentiu um vazio muito grande. E aí ela sentiu que ela não recebia nada. Ela não recebia nada. Ela não recebia amor, ela não recebia afeto. Ela sentiu que não, o que vinha era nada. Não tinha assim atenção, não tinha não tinha muito carinho. E aí, só que ela era uma criança que ela não se sentiu mal por isso. Ela não Uhum, sentiu que isso foi algo ruim para ela, tá? Ela internalizou que ela precisava de pouco. Ela internalizou que ela precisava de pouco afeto, de pouco carinho, de poucas coisas. Ela uhum, precisava economizar porque ela tinha medo desse pouco acabar. Isso sim. uhum, Mas ela achava que esse pouco era o suficiente para ela sobreviver. Esse pouco bastava. E uhum, aí, ela aprendeu a sobreviver com o pouco e ela aprendeu que isso estava bom para ela. E ela não esperava nada de ninguém. Ela não tinha expectativa. Ela não tinha, assim, expectativa das pessoas, das coisas. Ela era, assim, muito tranquila. A outra uhum. situação também, que essa criança, ela sentiu que a sua individualidade foi invadida. Exato. Ela sentiu que foi desrespeitada a sua privacidade, a sua individualidade. E aí, o que que ela sentiu? Raiva. Você vê, as crianças sentem raiva, né? Porque são as emoções de base, né? Uhum, Então, ela sentiu muita raiva por ela ter sido invadida, desrespeitada, invadida tanto fisicamente, né? No espaço físico, como emocionalmente. E uhum, aí, quando ela foi invadida por essa pessoa, pelas outras pessoas que estavam ali, o que que aconteceu? Ela sentiu muita raiva e ela ficou assustada com aquela raiva, porque ela queria matar a outra pessoa. E ela se assustou com isso, com esse sentimento tão forte. E aí, o que que ela fez? Ela falou: Meu Deus, eu não posso mais sentir essa raiva, eu vou me desconectar dessa raiva. Eu não uhum, vou dar conta de dominar a raiva. E o problema, o que, que acontece? Quando a gente desconecta de uma emoção, a uhum, gente desconecta de todas, porque tá tudo na mesma gaveta. Então não tem uhum, como você tirar a raiva sem tirar a tristeza, sem tirar a alegria, sem tirar. Então aí ela desconecta de todas as emoções. Ela
ela reprime todas as emoções. E por fora, quando você olha por fora, parece que não tem emoção. Mas por Uhum. dentro tem um monte, um turbilhão. E Uhum. aí, o que Sim. que ela fez? Ela se desconectou dessas emoções e ela se refugiou na mente. Uhum. Então, ela foi para a mente, ela foi para o imaginário ali das análises, para o raciocínio. Então, ela criou uma vontade muito grande de saber, uma cobiça intelectual, uma curiosidade insaciável, Gente, intelectualmente falando. caiu o negócio aqui. Pode continuar. E aí é isso, essa é a quinta criança. Então, ela internalizou isso. É, Internalizou que ela precisa sobreviver com pouco, que ela não precisa de muito, e se torna um adulto como? Aí, como que é esse ela, adulto? ela se torna, então, um adulto bastante intelectual, né, Pri? Como a Pri falou ali, como ela vai muito para a mente, então são pessoas bastante estudiosas, muitas vezes até mesmo cientistas, né? Pessoas assim que inventam bastante coisas, que de certa forma são mais solitárias, né? Assim, mais reservadas, por ter tido essa privação ali do espaço e tal, então elas preferem estar mais reservadas, com poucos amigos, né, Pri? Não são Uhum. pessoas assim, de estar muito no grupo. E elas não sofrem com isso, elas gostam, elas preferem ficar sozinhas, assim, para refletir, para pensar. E elas precisam conhecer muito, elas precisam saber de todas as possibilidades, Uhum, elas se refugiam no conhecimento, no saber. isso. Esse é o modo de operante dela. Isso, então, e pessoas assim, mais introvertidas, né? Mais na Uhum. delas, assim, às vezes. E aí pode parecer, às vezes, que são frias, mas não é tanto que são frias, elas são reservadas mesmo, né? Reservadas. É o jeito delas de sentir que é diferente. Uhum. Uhum. E elas precisam saber para sentir. Então, Uhum, assim, ó, pessoas emocionais, elas são só emoções, sentimentos, elas precisam sentir. uhum, Esse tipo de criança e esse tipo de adulto, de personalidade, ela precisa conhecer. Então, uhum, ela não se entrega ao sentimento, ela não se entrega às emoções, ela precisa conhecer. Então, tá na cabeça, uhum. Tá, tá? certo. E Vamos por aí, dá tempo da sexta criança? rapidinho, acho que dá. Tá, deixa eu Hum, ver. ó, falta 9h43 agora. Tá, então Ele falta alguns começa a minutos. contar antes de encerrar? Quantos minutos falta? Não, não, ela só vai falar ali quando tiver faltando 3 minutos, eu acho. Ah, tá. Daí a gente tem que encerrar. Tá. Tá, beleza. Aí a sexta criança, então, a sexta criança, o que que aconteceu? Ela sentiu uma segurança muito grande de um adulto ali, né? Dos pais, ou do pai, ou enfim. Ela sentiu uma segurança muito grande, ela sentiu uma tranquilidade muito grande nesse adulto, né? Ela sentiu que ela podia confiar, ela se sentiu assim segura. Porém, aconteceu em determinado momento uma quebra dessa segurança, uma quebra dessa relação de segurança que ela tinha. Por quê? Ou porque ela se sentiu censurada ou castigada por essa pessoa que ela confiava muito, Uhum, ou porque ela viu essa pessoa que ela confiava censurando ou castigando outra pessoa. E daí ela olhou e falou: Meu Deus, se ela fez isso com ele, imagina o que pode fazer comigo. E uhum, aí ela se sentiu insegura. Ela sentiu que ela não podia mais confiar naquela pessoa. E uhum, aí ela se vê pequena e frágil ainda, porque ela é criança, né? Ou também pode ser que essa criança tenha precisado de ajuda em algum momento e a pessoa não estava lá para ajudar ela. E uhum, aí ela não teve essa ajuda, ela se sentiu insegura e ela sentiu que ela ainda não estava preparada para se cuidar sozinha. E uhum, ela sentiu essa insegurança de cuidar de si mesma. E veio um medo muito grande, uma insegurança muito grande, e ela também tinha medo de se comportar de forma errada.
para não ser censurada, para não ser castigada. Então, o medo era uma coisa muito grande nessa criança. E aí gerou o quê? Gerou uma busca por prevenção. Por Gerou segurança. uma busca aí ela precisa pensar em todas as possibilidades, em tudo que pode acontecer. Ela quer prever o futuro para ela poder se sentir segura. Ela quer prever o que vai acontecer, quais são as possibilidades para ela se sentir segura. Então, ela tem ansiedade demais por aquilo que não é real, por aquilo que não está no presente, por aquilo que não aconteceu ainda. E ela é Exatamente. uma pessoa muito preocupada. Isso que aconteceu com essa criança. E vale dizer, gente, que essa criança se torna o perfil mais ansioso que nós temos dentro do Enneagrama, né, Pri? Exatamente. É o Porque mais ansioso justamente do por causa Eneagrama. disso, o radar tá sempre no que pode acontecer de pior, né? E aí é por isso que viver nesse constante alerta faz com que a pessoa se torne mais ansiosa, né? Uhum. Também tem uma dificuldade de confiar, né? Porque como essa Muito confiança grande. foi traída lá, então é aquele adulto que tá sempre com o pé atrás, né? Que antes de se envolver com alguém, meu Deus, acho que vai pensar muito. Uhum. Porque e é o tipo de pessoa que se você trair a confiança dela, é uma, Uhum. né? Porque Uhum. eles demoram para confiar. E aí, se você for lá e pisar na bola, Já então era. já era, né? Então são pessoas assim que como vem dessa infância, eles procuram muito a lealdade, a confiança, né? Porque querem se sentir seguros e para eles isso é muito difícil. Uhum. Então eles gostam de seguir as regras, eles gostam de seguir uma doutrina, né? Seja na religião ou enfim na sociedade, para que eles não se percam, né? Eles Uhum. gostam de seguir aquilo porque ali está seguro, ali está a segurança, né? E ela tem medo do incerto, medo do novo, o medo rege essa pessoa. É medo do medo que eles falam, né? Medo do É o medo. medo do medo. E aí existem duas formas dessa pessoa reagir. Ou ela vai criar essa ansiedade e vai ficar estagnada, parada, ela não vai conseguir fazer nada com isso, né? Ela vai ficar mortificada ali. Uhum. Ou ela vai agir de qualquer forma para ela poder sair daquele sentimento de medo ali, daquela emoção. Aí ela age de forma loucamente ali, né? De qualquer jeito, impulsivamente, para fugir desse medo. Então são esses dois movimentos, né? Sim, ou ela pode ficar ali presa pelo medo, ou ela pode querer combater esse medo e aí agir Agindo. na Uhum, louca. Ah, uhum. é verdade, Esses dois é movimentos. detalhe. Tá. Bom, Tá? e Vai dar agora? tempo? Quantos Eu acho que minutos? agora é 10 para as 10. Eu Vai dar acho que tempo, da sétima, tá. oitava e nona. Vamos Vamos lá. para a sétima. Vamos para a sétima. Então, a sétima criança pode ser também que foi na barriga da mãe, tá? Então, pode ser também. Tem os livros que falam que pode ser isso. Ela sentiu uma sensação de abandono, mas uma sensação de morte muito grande. Então, muito cedo, ou ali no parto, ou mesmo dentro da barriga da mãe, a mãe caiu, né? E ela sentiu uma sensação de morte real, assim. Ela sentiu que ela ia morrer mesmo. E aí ela internalizou essa angústia, essa agonia, esse abandono emocional, digamos assim. E Uhum, ela se sentiu sozinha. uhum, Aí, quando ela se sentiu sozinha, o que que ela fez para poder sair dessa dor, desse sentimento de angústia, desse vazio, desse abandono emocional? Ela fugiu para o mundo das ideias. Então ela foi para o mundo da imaginação, ela foi para o mundo da alegria, da diversão, ela foi para o mundo da busca do prazer, porque ela não quer acessar essa dor nunca mais na vida. Ela uhum. foge da dor, ela foge de tudo que pode remeter a esse sentimento de angústia, de vazio, de dor. Aí ela foge. E aí ela se torna uma pessoa, um indivíduo
que faz muitas coisas ao mesmo tempo, que começa muitas coisas, aí de repente perde a graça e ela para, porque perde a graça e ela quer o quê? Ela quer que seja divertida, ela quer que seja legal, ela quer que seja empolgante, né? Só de falar já cansa. Uhum. Então é uma pessoa muito ativa e é uma pessoa que ela quer se preencher de experiências, Uhum. Que tá? Por busca o conta prazer, disso, né? na infância. Uhum. Pessoas. Então, essa criança se torna um adulto que ele busca o prazer, né? Em primeiro lugar, ele quer viver feliz. Vem com papo sério pro lado dele, ele sai Uhum, não, ele não correndo quer saber de se apegar, ele não quer saber de emoção, de de emoção. sentimentalismo ali, dessa questão assim, muito apego, ele não gosta, ele gosta de ser livre, ele quer liberdade, Isso, exatamente. tá? Então tem dificuldade em lidar e acessar as emoções, né? Isso. Bom, Aí a oitava criança, vamos ver se vai dar tempo de falar, falta só duas. A oitava criança, ela era pura inocência. Ela confiava em tudo e em todos. Ela confiava na vida, no mundo, nas pessoas. Ela era inocente. E aí, o que aconteceu? Ela internalizou que ela foi traída, que ela foi abandonada ou que ela foi injustiçada. Mas assim, uma coisa muito forte, sabe? E aí, essa pessoa que traiu ou cometeu uma injustiça ou abandonou ela era uma pessoa muito importante para ela. E aí era a pessoa que dava amor, que dava carinho, que dava afeto. O que ela pensou? O que ela internalizou? Se ela foi traída por essa pessoa, imagina o resto. Se essa pessoa que me amava, que me cuidava, que me dava afeto, carinho, foi capaz de me trair, de me abandonar ou de me injustiçar, então nada, ela não pode confiar em ninguém. E aí ela internalizou que ela foi traída por ela ser uma pessoa vulnerável, fraca ou mole, sensível. Porque ela era uma criança, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ela uhum, era uma criança. Aí ela internalizou isso. Ela falou assim: não, eu só fui traído porque eu fui mole. Só fui traída porque eu uhum, fui fraca ou porque eu fui muito sensível. E aí ela aprende que ela não podia confiar naquela pessoa e não podia confiar em mais ninguém. E ela entendeu que o mundo castiga as pessoas que são mole, que são sensíveis e que são fracas. E aí ela desenvolveu o quê? Um exagero pelas coisas, uma autossuficiência muito grande, uma força de imagem, uma imagem de pessoa forte, de pessoa dura, de pessoa rígida, rigorosa. uhum. Aí ela precisa ter muita intensidade. Tudo precisa ser muito em grande quantidade. Então, quando você olha para um indivíduo desse, que teve essa infância, que internalizou isso na infância, você olha e você fala: para que tanto? Mas não precisava tudo isso, né? Porque ele não sabe medir. Ele vai falar da mesma forma o tempo todo. Para ele é aqui, ó, é em cima, é no alto. E aí não precisava tudo isso, Uhum. Sim, tá? e se tornam, assim, pessoas bastante protetoras, né, com a família, assim, é tipo, vem aqui que eu protejo, né, ele tem aquilo de Uhum. querer cuidar, né, Pri, mas de uma Dos forma seus, bastante assim. imponente, assim, Uhum. é... E não gosta de moleza, de fraqueza, de sensibilidade, não gosta muito, não. É muito rápido, prático, objetivo. Nada de mimimi com esse tipo de pessoa. E aí, vai dar tempo da nona criança? Ó, falta 5 minutos, eu Tá, acho vai que dar dá tempo. e a gente finaliza rapidinho. Tá. A nona criança, ela era uma criança espontânea. Era uma criança expressiva. Mas aí, em algum momento ali, ela sentiu que ela foi censurada. Ela foi reprimida pelos adultos. E aí, ela internalizou que ela era desconsiderada, que ela era esquecida, que ela era insignificante. E aquilo gerou uma confusão na cabeça dela. Ela ficou confusa, ela ficou desperta, ela não sabia se ela podia falar ou se ela podia demonstrar o sentimento, se ela podia se colocar nas situações. Ela não sabia mais se ela podia se expressar.
Aí ela desenvolveu a inação, ou seja, ela Uhum. desenvolveu a vontade de não atrapalhar os outros, de não Uhum. dar trabalho, de viver Uhum. sem aparecer, sem incomodar, ficar ali de Uhum. boa. Aí desenvolveu o quê? Uma falta de atitude. Mas Uhum. principalmente o que ela desenvolveu foi uma falta de valorização de si mesma. Ela Sim. não sabe se valorizar. E aí, ela age pela lei do menor esforço. E ela anestesia os sentimentos. Mas ela anestesia todos os sentimentos, como eu te falei lá do 5, né? Que tá tudo na mesma gaveta, que também tá na mesma gaveta. Mas principalmente o sentimento da raiva. Ela Uhum. anestesia a raiva, tá? Por quê? Porque a raiva dá muito trabalho, né? A raiva move demais a Gasta. gente, né? Desgasta muito. E aí ela não quer desgastar, ela quer ficar tudo em paz, ela quer ficar tudo bem, ela quer tranquilidade, ela não quer dar trabalho. E aí ela tem um desejo muito grande de não ser afetado pelo mundo e também de não afetar o mundo. Então, ela não quer ser afetada e não quer afetar. E aí, ela não se entrega à vida, né? E aí, gera essa questão da inação, da indolência. Não de fazer as coisas, não do trabalho, mas de si, Uhum. sabe? Sim. Uma preguiça de si mesmo, de se deixar de lado, não se entregar para a vida. E é Sim. isso. Dá Sim. muito trabalho. É, são pessoas que acabam se tornando extremamente passivas, né, Pri? Não Uhum. querem ter o poder de decidir nada, né? Deixa a vida me Uhum. levar. Vida Uhum. leva eu. E por ser passiva, sim, acaba sendo também uma pessoa muito teimosa, né? Uhum. Sabe? Aquelas pessoas teimosas, que não muda por nada, porque elas empacam mesmo. Dá até preguiça de mudar, até isso. Uhum, uhum, Bom, exatamente. gente, então a gente vai ter que finalizar aqui, porque Deu né, vai tempo. estourar o tempo, senão a live não vai ficar salva. Mas eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer a Pri por estar aqui, trazer toda essa explicação. Como a gente falou para vocês, isso é só uma pincelada, né? Porque Uhum, o negócio é bem mais profundo, mas vamos combinar a próxima com certeza, sim. né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar para a Pri, que a gente responde. Tá Isso bom? aí. Muito Um beijo, obrigada. obrigada. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.